De quem vamos cobrar? Do presidente? Só que você sabe quando você é vacilão. Dos jogadores? Ou do treinador? Seu idiota! Seu burro! Cara, ele... Pra mim ele se recolhe todo! Pra mim ele se recolhe todo! Seu idiota! Fala, meus amigos vascaínos. De quem precisamos cobrar? Essa é a pergunta que não quer calar no momento, depois do jogo, do péssimo jogo de ontem, do Vasco contra o Independente Del Valle. Podemos apontar, na verdade, para algumas áreas do Vasco. Essa é a verdade. Presidente, jogador e treinador. Né? São as três áreas que, para mim, está sendo o pilar desse vexame do Vasco. O presidente, a gente já sabe pela péssima administração que tem feito no quesito time, contratações, bolar um time bom para a temporada e também na administração de diretorias, treinador, né, a contratação do treinador, manter o Felipe no cargo. Então, podemos colocar que parte dessa culpa, desse desastre que é o Vasco hoje, vem do presidente Pedrinho. Outra parte do desastre são os jogadores, que podemos colocar que ontem pouco fizeram, até jogaram no início um pouco, quando estavam 11 contra 11, um pouco bem, né? Tiveram algumas chances, mas também, talvez pela surpresa do time adversário de achar que o time do Vasco fosse para cima. Então, mas logo que o Vasco teve um expulso, e aí eu coloco o Piton como um dos problemas também, de um erro gravíssimo de um jogador que já tem experiência, de entrar no ataque de uma forma inadequada no jogador. E realmente foi com excesso de vontade e acabou pegando acima ali na canela do jogador do Independente Del Valle, e realmente a expulsão não tem nem o que se falar. E dos jogadores que também não se doaram tanto, né? Parecia um time apático depois da expulsão, parecia de time derrotado, e aí vem com a terceira, né, o terceiro quesito que a gente vai apontar, e para mim foi o pilar da derrota ser tão grande, né, e que provavelmente tirou o Vasco da tentativa de manter na Copa Sul-Americana, que para mim foi o treinador, Fernando Diniz. Ele ontem, e já vem acontecendo isso, só tem feito burradas, coisas que não deveria fazer. Como um treinador que veio do Fluminense, que jogava para frente, aí vocês vão dizer, mas lá ele tinha time. Que time que tinha o Fluminense? Hoje, aí disputa meio, tá, tudo bem, foi para o Mundial, mas também deu sorte de passar para um lado mais fácil. Essa é a verdade. Se tivesse caído no outro lado, talvez não tivesse nem passado das oitavas. E se a gente colocar o treinador, ontem, ele conseguiu tirar, né, depois da expulsão do Piton, tirou o GB, um garoto que estava fazendo um bom jogo, até aquele momento, um garoto que tem velocidade, poderia fazer um troque ali com o Ryan de contra-ataques, né? Porque quando você tem um a menos jogando na altitude, o teu time simplesmente não vai atacar. Ele não vai ficar com a bola, né? Provavelmente ele vai ficar só em transição. Essa é a verdade. E aí, ele me tira o GB e me deixa o Verratti. Um cara que não vai dar velocidade no time, um cara que não vai segurar bem a bola, porque ele não tem toque de bola, ele não segura tanto a bola, essa é a verdade. Ele é um bom goleador dentro da área, mas fora dela fica muito difícil para o Verratti jogar. E na altitude era pior ainda. E o Fernando Diniz conseguiu fazer isso. Mas tudo bem, ele fez. Tomou 1-0 no final do primeiro tempo. Em vez dele acertar o meio-campo, tirar o Verratti, botar de repente o David, botar alguém mais veloz, o Garré, ali para ajudar o Nuno e puxar o Ryan para o ataque, não.
ele me bota um zagueiro e, para piorar, ele me tira o Nuno, o único cara pensante no meio-campo do Vasco que poderia segurar uma bola. Essa é a verdade. Não tinha outro jogador ali que ia fazer essa função. E ele me bota o terceiro zagueiro para jogar 45 minutos totalmente se defendendo, galera. O que ele pensava com isso? O que realmente o Fernando Diniz, eu sério, eu queria saber o que ele tinha na cabeça, que perdendo de 1-0, o que se sabia que o Independente Del Valle ia partir para cima do Vasco. E ele ia ficar com 3 zagueiros, 2 laterais e 2 volantes que não saem para o ataque, no máximo o Tietê, mas também sozinho não ia fazer nada, não tinha com quem tocar a bola. Manteve ainda o Verratti no ataque, que é um cara que não segura a bola, essa é a verdade, não tem um drible, não tem velocidade, e aí ficou tudo nas contas de quem? Do pobre Ryan. Coitado, esse ainda foi o que mais lutou enquanto pôde. Então, para mim, a culpa da goleada é do Fernando Diniz. A culpa da derrota, do Piton, dos jogadores, ok. Mas da goleada, totalmente, para mim, foi erros totais do treinador Fernando Diniz. Tem culpa e temos que começar a cobrar. Porque, da mesma forma que ele ganha de 3-1 do São Paulo, do Fortaleza, né? A gente também toma goleada, a gente também perde jogos, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Fluminense. A gente tem perdido muitos jogos que poderíamos ter feito pontuações, tanto na Copa Sul-Americana como no Brasileiro e, quem sabe, até na Copa do Brasil, o que vem pela frente. Então, é para abrir os olhos. Fernando Diniz não tem colocado o jogador Garré, que para mim é um dos principais jogadores ali, quando o Coutinho não está jogando, que pode ajudar ao Nuno a manter a mesma forma de jogar do time, para o time poder pegar ali um corpo, porque até hoje o Vasco não joga sempre da mesma maneira, essa é a verdade. E ele não entendo porquê, não sei se é por ego ou o que é, ele não coloca o Garré. Colocou faltando 2, 3 minutos. Isso para mim, coitado do jogador. O que ele ia fazer? Naquele momento, já perdendo de 4-0, não ia fazer muita coisa. Outro jogador, o Paulinho, que também poderia ter entrado. Já que ele queria tirar o Verratti, tirava o Verratti e colocava o Paulinho. Dava mais força no meio-campo, mas nunca trazer 3 zagueiros para dentro da sua área. Ficaria muito, muito chamativo para o time adversário e era o que eles iam fazer no segundo tempo. Isso era óbvio. Outra coisa, para que levou o Estrela? Sério, eu queria entender. Porque se tivesse ganhando, ia colocar o rapaz? Ele é um garoto novo, era tudo que o Vasco precisava, era de pulmão. Se ele não estava bom, gastou dinheiro à toa levando o jogador. Passagem, custos de comida, de alimentação, hospedagem. Para que leva um jogador que poderia também segurar a bola no meio campo? Tinha pulmão e simplesmente o treinador não o colocou. Só soube colocar jogadores defensivos. E isso fez com que o Vasco tomasse a goleada, na minha visão. Então, a maior culpa da goleada e talvez da desclassificação do Vasco está na culpa e totalmente do Fernando Diniz. Eu fico por aqui, galera. Um grande abraço. Vamos ver o que o Vasco vai aprontar com o Grêmio, né? O que o Fernando Diniz vai trazer. Se o Coutinho provavelmente não deve jogar, né? Então, quem ele vai botar ali? Será que ele vai manter a mesma tática que teve com o Independente Del Valle? Será que vale a pena? Eu não acredito. Mas, galera, é isso. A gente vai trazendo notícias e tem que saber de quem a gente vai cobrar. Cobrar do treinador, do presidente e dos jogadores. Todos estão errados. E não pode ficar assim. Eles têm que saber que eles jogam na instituição Vasco da Gama. Galera, uma boa noite. Eu fico por aqui. Um grande abraço.